Oi, eu sou a Maísa e eu vim falar um pouco sobre o paralelograma. O paralelograma é quadrilátero, ou seja, é uma figura que possui quatro lados. O seu principal detalhe é que os lados opostos são paralelos entre si, por isso a figura recebe o nome de paralelograma. Além disso, os lados opostos têm o mesmo comprimento, ou seja, são congruentes, o que significa que, se um lado medir 5 centímetros, o outro lado, consequentemente, também irá medir 5 centímetros. Outra característica importante é que os ângulos opostos também são iguais e os ângulos vizinhos, os que estão lado a lado, somam 180 graus, ou seja, são suplementares. No paralelograma, as diagonais não são necessariamente iguais em comprimento como o retângulo. O paralelograma ele é uma figura de base das outras mais conhecidas, como o retângulo, o losango e o quadrado. Esses são tipos especiais de paralelogramas que possuem características extras que, por exemplo, o retângulo, ele é um paralelograma que tem todos os ângulos iguais a 90 graus, como uma folha de papel. E o losango é aquele que tem todos os lados iguais, mas os ângulos são diferentes. Ele se assemelha com um diamante. E o quadrado é um caso especial. Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos possuem 90 graus. Ou seja, ele é um tipo de paralelograma muito perfeito. Já o paralelograma comum é aquele mais geral, onde os lados e os ângulos opostos são iguais, os ângulos nem sempre são retos. Outra característica importante do paralelograma é que suas diagonais se cruzam exatamente no ponto médio de cada uma. Isso significa que elas se cortam no meio, dividindo-se em duas partes iguais, mas as diagonais não são necessariamente do mesmo tamanho. Isso só acontece em alguns tipos especiais, como o retângulo e o quadrado. O paralelograma é uma figura muito usada na matemática e na geometria, justamente porque suas propriedades facilitam o cálculo da área, do perímetro e até em estudos mais avançados, como vetores e física. E é isso. Boa tarde, meu nome é Marco de Jesus Maia Bandeira, eu sou da turma 323 tarde, vou apresentar sobre o paralelograma de edificações. Isso tem a ver com as edificações em si, com a matéria de matemática. Agora vamos estudar e entender como calcular e aplicar os conhecimentos sobre o paralelograma. A principal fórmula usada é a da área, que serve para saber o espaço dentro da figura. A fórmula é área igual a base vezes a altura. Lembrando que a altura não é o lado inclinado, e sim a distância perpendicular da base até o lado oposto. Outra fórmula importante é a do perímetro, que é a soma de todos os lados. Perímetro 2 vezes base mais altura, mais área. Os paralelogramas aparecem bastante na geometria, arquitetura, engenharia e até mesmo em artes. Eles ajudam a entender formas inclinadas e estruturas que precisam de equilíbrio e simetria. Além disso, o paralelograma é muito usado para estudos vetores em física e matemática. Quando dois vetores formam um paralelograma, é possível usar em figuras para encontrar o vetor resultante. Por fim, é importante saber usar o paralelograma de outras formas. Figuras, por exemplo, trapézio só tem um par de lados paralelos, e quanto o paralelograma tem dois pares. Então, para resumir, o paralelograma tem lados e ângulos opostos iguais, sem
sem diagonais circulares no meio. Tem fórmula para área e perímetro, e base para outras figuras como retângulo, losango e quadrado. Está presente em várias áreas do nosso dia a dia. E é isso, pessoal. Essa foi a minha apresentação sobre o paralelogramo. Boa tarde, professor. Eu vou falar sobre aonde o paralelogramo é utilizado na área de edificações. Bom, o paralelogramo é uma forma geométrica muito utilizado na área de edificações, tanto na prática da construção civil, quanto em desenhos técnicos e projetos arquitetônicos. Onde ela é utilizada é na alvenaria e assentamentos de tijolo, onde os blocos muitas vezes são assentados com um leve deslocamento horizontal entre as linhas, formando linhas diagonais que lembram paralelogramos. Esse padrão ajuda na distribuição de cargas e evita fissuras. Também desenho técnicos e cortes oblíquos, em plantas baixas, cortes e elevações. O paralelogramo pode aparecer em representações inclinadas ou quando a projeção é apenas em perspectiva. É comum em detalhes de telhados inclinados, rampas ou paredes que estão a 90 graus, que eu vou mostrar mais daqui a pouco para vocês. Coberturas e telhados. Quando os telhados têm queda de água, que também vou mostrar, diagonais, inclinações, as telhas são distribuídas de forma que formam figuras semelhantes a paralelogramos. Também ocorre em estrutura de madeira, com treliças ou em formas inclinadas. E os cálculos de áreas inclinadas também, que é em pisos, rampas, muros. O paralelogramo aparece nos cálculos de área, pois não são figuras retangulares. Usa-se a fórmula da área do paralelogramo, que é bases vezes altura, né? Que é a altura perpendicular, não o lado inclinado. Revestimentos e pisos. Uso de cerâmicas ou porcelanatos em padrões diagonais também forma paralelogramos. Esse tipo de assentamento é conhecido como paginação diagonal e é usado por estética e para corrigir desalinhamento de paredes, esquadrias e estruturas metálicas. Em portões, que é como podemos ver aqui é um exemplo do paralelogramo em portões aqui. Essa parte toda aqui, praticamente esse portão é todo em formato de paralelogramo, só não aqui em cima. E janelas também, grades no caso, que eu já também vi grades, eu vou pôr uns exemplos também no vídeo. E estruturas metálicas inclinadas também, é comum usar paralelogramas em reforços estruturais para distribuir melhor os esforços. Vou mostrar um exemplo das quadrilhas, que é as treliças aqui, como podemos ver, essa parte, que é a parte do paralelogramo, que ele pega daqui para cá. Como ele está inclinado em 90 graus, ele acaba sendo em paralelogramo. Esses são exemplos das esquadrilhas. Tá vendo? Corta. Bom, professor, aqui é a parte da coberturas e telhado. Quando os telhados têm a queda de águas diagonais, né? Tem essa inclinação que forma o paralelogramo, né? Como podemos ver, essas são as partes dos telhados que têm as inclinações formando o paralelogramo. Vem gravando pra cá, ó. Essa parte da telha formando o paralelogramo. Aqui, professor, como podemos ver, é um exemplo de alvenaria e assentamento de tijolo, que quando os tijolos são assentados com leve deslocamento horizontal entre as linhas, formando linhas diagonais que lembram os paralelogramos. E também é um exemplo do telhado, né? Bom, professor, então é isso que eu tinha para mostrar na área das edificações. São esses os exemplos que eu consegui mostrar no nosso dia a dia também, nas construções civis. E é isso.